Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós vamos agora dar início a mais um vídeo, e aí eu tenho dois vídeos sobre este livro aqui, ó, do Dr. N.T. Wright. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Aí, Gálatas, tá bom? Comentário para a formação cristã. Capa dura, tá bom? E aí eu vou ler no formato Kindle para melhor nós compreendermos, irmãos, também acompanharem a leitura, tá bom? Deixa eu só botar novamente aqui. Muito bem, ok? Vamos lá, e aí nós vamos ler neste formato. Nós já fizemos dois vídeos, um introdutório apresentando o livro, o outro lendo uma parte introdutória para que os irmãos possam também compreender. Agora nós vamos entrar de fato e de verdade no comentário, tá bom? No comentário. E aí nós temos 17 versículos agora do capítulo 1 para nós lermos. Vamos lá. Paulo, um apóstolo. Meu apostolado não provém de fontes humanas. Também não veio por meio de um ser humano. Ele veio de Jesus, o Messias e de Deus, o Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E a família que está comigo, as igrejas da Galácia, graça a vocês e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus, o Messias, nosso Senhor, que se entregou por nossos pecados para nos resgatar da presente era maligna, de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou admirado que vocês estejam se afastando tão rapidamente daquele que os chamou pela graça e estejam indo em direção a outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas existem algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho do Messias. Mas, mesmo que nós, ou um anjo do céu, anunciássemos um evangelho diferente do que temos anunciado a vocês, que tal pessoa seja amaldiçoada. Eu disse isso antes e repito agora. Se qualquer pessoa oferecer a vocês um evangelho que não seja aquele que receberam, que essa pessoa seja amaldiçoada. Ora, será que isso soa como se eu estivesse tentando manipular as pessoas? Ou Deus? Ou que estou tentando ganhar a simpatia das pessoas? Se eu ainda estivesse agradando as pessoas, não seria escravo do Messias. Vejam, meus irmãos e irmãs, deixe-me esclarecer uma coisa a vocês. O evangelho anunciado por mim não é mera invenção humana. Não o recebi de seres humanos. Nem alguém o ensinou a mim. Ele veio por meio de uma revelação de Jesus, o Messias. Vocês não ouviram falar de como eu costumava agir quando ainda fazia parte do judaísmo? Eu perseguia a igreja de Deus violentamente e a assolava. Eu me desenvolvi no judaísmo mais do que muitos da minha idade e do meu povo. Eu era extremamente zeloso para com minhas tradições ancestrais. Mas, quando Deus, que me separou ainda no ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, agradou-se de revelar seu filho em mim, para que eu anunciasse as boas novas a respeito dele entre as nações, imediatamente não fui consultar carne e sangue, e também não subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim. Não, eu parti para a Arábia e depois voltei para Damasco. Pronto, nós temos agora aqui 17 versículos, a qual N.T. Wright, tá bom? O livro aqui, esse livro aqui, ó, ele vai praticamente desenvolver um comentário, uma análise exegética e acadêmica. Vamos lá. E agora nós temos a introdução. O primeiro versículo da carta de Paulo aos Gálatas já nos apresenta o problema bastante conhecido da leitura reflexiva. Quando observamos a carta de Paulo, podemos ver, refletida nela, toda a espécie de questões para as quais não temos nenhuma outra evidência. Por quê? Por exemplo, na própria frase inicial, ele faz uma interrupção depois de duas palavras no grego. Paulo, apóstolos. Paulo, um apóstolo, para negar que seu apostolado é de fontes humanas ou que veio por meio de um ser humano. Claramente, somente se faria isso se alguém lançasse dúvidas sobre essa questão. Portanto, mudando a imagem do sentido da visão para a audição, até esse ponto nossa posição é de alguém que está ouvindo somente a metade de uma conversa ao telefone. A voz que podemos ouvir já está agitada e na defensiva. Ficamos tentando imaginar o que foi dito, ou pelo menos insinuado no outro lado da linha.
o que podemos dizer é que, ao longo dos 2 primeiros capítulos da carta, Paulo está escrevendo o que se pode chamar de uma apologética. Isso não quer dizer que ele esteja no nosso sentido, pedindo desculpas. Ele não está dizendo, desculpe-me. Ele está explicando a realidade das coisas. Ele afirma que seu apostolado é autêntico. Seu evangelho é autêntico. E a mensagem que ele anunciou às igrejas da Galácia se tratou de uma versão completa, não de alguma distorção truncada. Nessa passagem, parece que, para Paulo, a melhor defesa é o ataque, já que ele está sendo acusado. Devolve a acusação na mesma intensidade com que veio. Porém, qual é a acusação? A acusação: agradar as pessoas. Quando prestamos maior atenção ao que os adversários de Paulo poderiam ter dito a respeito dele, existe uma pista reveladora que nem sempre se nota. Ela aparece no versículo 10. Nesse versículo, ele repete 3 vezes a mesma coisa, com palavras muito parecidas, e atinge o X da questão. Ele pergunta: será que isso parece que eu estou procurando a aprovação das pessoas? Ou de Deus? Ou que estou tentando obter o favor das pessoas? Se eu estivesse querendo agradar as pessoas, não seria escravo do Messias. O ponto-chave é procurando a aprovação das pessoas, tentando obter o favor das pessoas e querendo agradar as pessoas. A segunda e a terceira expressões utilizam praticamente a mesma expressão grega, anthropos, arechen. A palavra anthropos significa ser humano e o verbo arechen significa agradar ou satisfazer. Podemos nos limitar a ver isso em termos gerais. Alguém está acusando Paulo de forjar uma mensagem que será agradável aos ouvidos das pessoas, que lhe trará apoiadores, porque se trata do tipo de coisas que as pessoas querem ouvir. Entretanto, existe um texto famoso do mundo judaico, da época de Paulo, que aborda a questão de forma bem mais aguçada. Encontramos esse texto entre os chamados pseudoepígrafos, na Septuaginta, mas não nas escrituras hebraicas. Podemos duvidar do que o próprio apóstolo Paulo considerasse escritura, como ele provavelmente reconheceu. O texto reflete de forma clara seu contexto histórico, no século imediatamente anterior a Jesus. Mas o livro em questão, chamado de Salmos de Salomão, muito provavelmente foi escrito e valorizado pelas pessoas do mesmo mundo do qual o próprio Paulo veio, ou seja, o mundo dos judeus fariseus rigorosos. O livro Salmos de Salomão, como um todo, cria um cenário fascinante para o pensamento de Paulo. Porém, para nossos propósitos, podemos basear-nos em um salmo em particular, o Salmo 4. É proposto especificamente como um poema sobre aquelas que agradam as pessoas, os anthroporeskoi. Essa palavra, não encontrada em nenhuma referência no grego clássico koiné, fora do Novo Testamento, parece ter origem judaica. No grego pré-cristão, só se encontra na versão da Septuaginta do Salmo 52. 6. Mas esse salmo não dá nenhuma pista de sentido específico, além da tradução generalizada ímpio. O próprio Paulo usa essa palavra em outras passagens, mas sem dar mais pistas para a passagem que estamos estudando. Então, quem eram aqueles que agradavam as pessoas? Nos Salmos de Salomão, que provavelmente eram de autoria farisaica, eles eram complacentes, hipócritas. Eles estavam dispostos a criar atalhos na obediência da lei de Deus para cair na graça de seus vizinhos pagãos. Eles podiam confraternizar-se com esses vizinhos pagãos, até mesmo ir às suas casas e comer com eles. O problema nisso, apenas para esclarecer, era que, aos olhos dos judeus zelosos, os pagãos adoravam ídolos. O mundo era cheio de ídolos. Era difícil evitar o contato com eles, até mesmo nos territórios estritamente judaicos da Judéia ou em algumas partes da Galileia. Todos os aspectos da vida cotidiana no mundo não judaico envolviam, de alguma maneira, deuses e deusas de um tipo ou de outro. Além disso, o povo judeu, que estudava Deuteronômio, os profetas e os salmos, sabiam que os ídolos eram seriamente prejudiciais à sua saúde. Eles o profanavam, o corrompiam e, finalmente, o matavam. A única maneira de ser genuinamente um ser humano era adorar o Deus de Israel, Yahvé, o único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Entretanto, para muitos judeus, principalmente na diáspora, essa abordagem rigorosa era algo impraticável. O contato, os negócios e as amizades com os não-judeus eram inevitáveis. E isso, para os radicais, significava concessão, deslealdade, corrupção no meio do povo de Deus. Há sinais de que o escritor de Salmos de Salomão está dirigindo sua ira de forma mais específica contra os fariseus. Consistiam em um grupo de pressão populista que considerava a elite saduceia em Jerusalém irredutivelmente vendida. Isso se encaixa na retórica do quarto salmo. As pessoas debaixo de ataque nesses salmos, costumavam se assentar na Assembleia Santa, mas com seu coração distante do Senhor. Eles eram rápidos em condenar os outros, mas eles mesmos eram culpados de todos os tipos de iniquidade. Esses bajuladores precisavam ser desmascarados. Tá bom, obrigado. Com escarnio, como pecadores que falam da lei com engano. As maldições se acumulam sobre eles, incluindo uma espécie possível a salmo. A seguinte imprecação, que a carne dos bajuladores de homens sejam espalhada pelas bestas selvagens e que os nossos transgressores da lei fiquem expostos ao sol em desonra. No capítulo 4, versículo 19. Esse é o salmo. Eles são enganadores, entretanto, o Senhor salvará o seu povo de toda pedra de tropeço, do transgressor da lei. Apopantos, e aí é uma palavra grega, né? O versículo 4, o número 4, 23. Deus, o justo juiz, as removerá. Não se trata de uma polêmica desconhecida. Existem boas bases, totalmente e independentemente do quarto salmo, para supor que toda a coletânea foi escrita e usada por fariseus rigorosos nos anos depois de 63 a.C., o ano em que o general romano Pompeu capturou Jerusalém e que, por curiosidade, parece que entrou no Santo dos Santos, no templo. A natural reação aterrorizada dos judeus devotos demonstrou que o que importava nessa época não era apenas o sentido preciso da Torá, como um judeu fiel deve viver, mas a luta mais ampla do que significa ser um judeu leal debaixo do governo romano. Quando os governantes locais, manipulados por eles, os asmoneus, os herodianos e a aristocracia sacerdotal, estavam todos profundamente comprometidos. Então, o problema não era simplesmente o que poderíamos chamar nos dias atuais de legalismo. Com certeza, os fariseus insistiam na obediência rigorosa à Torá contra outros judeus que estavam dispostos a afrouxar os regulamentos, em especial quando estavam com gentios. Entretanto, isso não se devia ao fato de eles estavam tentando reunir boas obras suficientes para garantir que iriam ao céu quando morresse. Era porque eles sabiam, com boa base bíblica, que Deus havia chamado Israel para ser santo, para ser seu povo especial, e que sua santidade ou perdição estariam diretamente ligada à grande redenção, cuja promessa eles tinham recebido. Se todo Israel obedecesse a Torá por um só dia, conforme disse um rabino posterior, então o Messias viria. Não sabemos se os fariseus no início do primeiro século depois de Cristo teriam como reconhecer essas palavras, mas estamos certos de que eles acreditavam em sua imagem oposta. Se Israel não guardasse a Torá e se contaminasse com o mundo idólatra, do modo como o livro de Deuteronômio havia advertido para que não fizesse, não somente o Messias não viria, como também o próprio Deus não voltaria para finalmente estabelecer seu reino com poder e glória. E os pagãos com quem os ímpios se haviam aliado poderiam fazer novamente o que Babilônia havia feito meio milênio antes. Aqueles que agradam as pessoas, visto do ponto de vista de um fariseu fervoroso, orando os salmos de Salomão, estavam colocando em risco muito mais do que a salvação pessoal. O futuro de Israel como um todo, até mesmo do mundo como um todo, estava ameaçado. Essa é a razão pelo qual os Salmos de Salomão, não somente o quarto, tratam de forma profunda como se pode saber quem realmente é o povo de Deus, quem são os de Caio, o justo, em contraste com os pecadores. Essa é a questão. E ela se relaciona com a visão judaica de salvação, não como platônica.
Não se trata de ir para o céu, mas sobre como Deus implantará o seu reino, assim na terra como no céu. E quem o herdará quando isso acontecer? Nesse tempo de crise, era fundamental saber em quem se podia confiar, quem estava realmente do seu lado. E o século I antes de Cristo e o século I depois de Cristo apresenta uma sucessão de crises sociais e políticas, entrelaçada com pressões teológicas. A invasão de Pompeu, que culminou na profanação do templo, assunto abordado claramente em Salmos de Salomão 1, 2 e 5 e outros, estavam no topo da lista. E os que querem agradar aos homens, os complacentes, obviamente estavam no lado errado. E aqui, querido, nós concluímos mais um vídeo. Um vídeo, ele é longo, extenso, porém é de suma importância você também adquirir. Até o próximo vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.